Math Thinkers, gente que gosta de pensar em matemática. Resolução de um exercício de análise matemática, ou também poderia ser de matemática A, 11º ano. Mostre que é limitada a sucessão xn definida por x índice n igual a menos 1 elevado a n vezes n mais 10, tudo a dividir por raiz quadrada de n ao quadrado mais 1. O que nós queremos provar é que existem números reais a e b, tais que, para todo o n natural, x índice n está compreendido entre a e b. Ora, é possível demonstrar que toda a sucessão convergente é limitada. Por isso, uma primeira hipótese de resolução deste exercício seria verificar se esta sucessão xn é convergente. Vejamos. Os termos de ordem ímpar são dados por menos n mais 10 sobre raiz quadrada de n ao quadrado mais 1, uma vez que menos 1 elevado a n, quando n é ímpar, dá menos 1. Os termos de ordem par são dados por n mais 10 sobre raiz quadrada de n ao quadrado mais 1. Verificamos então que todos os termos de ordem ímpar, n maior do que 10, são negativos e todos os termos de ordem par são positivos, uma vez que o numerador da fração com n natural vai ser sempre positivo e o denominador obviamente também é positivo. Então, como os termos desta sucessão alternam entre sinal negativo e sinal positivo a partir da ordem 10, o limite, se existir, terá que ser 0. E será o limite comum das duas subsucessões, da subsucessão dos termos de ordem ímpar e da subsucessão dos termos de ordem par. A subsucessão dos termos de ordem ímpar terá que ter um limite menor ou igual a 0, a subsucessão dos termos de ordem par terá que ter um limite maior ou igual a 0 e, portanto, se existir um limite comum, ele terá que ser o próprio 0. Então vamos verificar se esta sucessão é convergente e já vimos que a ser será para 0. Estudemos a convergência das seguintes sucessões, U de n e V de n, definidas do seguinte modo. U de n igual a n mais 10 sobre raiz quadrada de n ao quadrado mais 1, que coincide com xn se n for par, e V de n igual a menos n mais 10 sobre raiz quadrada de n ao quadrado mais 1, que coincide com xn se n for ímpar. Tentemos calcular o limite da sucessão U de n. Ora, aplicando o conhecimento de que o limite do quociente é o quociente dos limites, se esse quociente estiver definido e se esses limites existirem, então o limite do de n será o limite do numerador, n mais 10, dividido pelo limite do denominador, raiz quadrada de n ao quadrado mais 1. E em numerador, o limite da soma é a soma dos limites, portanto será mais infinito mais 10. E em denominador, como a função que corresponde a aplicar a raiz quadrada é uma função contínua, esta função pode permutar com o limite, ou seja, na prática, o limite pode passar para dentro da raiz quadrada. E ficamos então com a raiz quadrada do limite de n ao quadrado mais 1 em denominador. Em numerador vamos ter mais infinito e em denominador vamos ter raiz quadrada de mais infinito, que também é mais infinito. Temos então uma indeterminação infinito sobre infinito. E se fôssemos calcular o limite de V de n, a única diferença era esta troca de sinal do n para menos n, portanto mais infinito para menos infinito em numerador, mas seria novamente uma indeterminação. Mas intuitivamente, para n suficientemente grande, n mais 10, a expressão que figura no numerador de U de n, é aproximadamente igual a n. Se o n for suficientemente grande, o 10 é desprezável comparado com n. E menos n mais 10, a expressão que figura no numerador da expressão analítica de V de n, será também aproximadamente igual a menos n. N ao quadrado mais 1, aproximadamente igual a n ao quadrado, portanto, radicando nas expressões que definem U de n e V de n, será aproximadamente igual a n ao quadrado, e, portanto, raiz quadrada de n ao quadrado mais 1 será aproximadamente igual a raiz quadrada de n ao quadrado, que, como o n é positivo, é simplesmente igual a n. Então, U de n será aproximadamente igual a n sobre n, que é igual a 1. E V de n será aproximadamente igual a menos n sobre n, que é igual a menos 1. Repare-se que o que fizemos aqui foi simplificar as frações n sobre n e menos n sobre n, dividindo o numerador e o denominador por n. Assim concluímos que o de n é aproximadamente igual a 1, portanto deverá ter limite 1. V de n é aproximadamente igual a menos 1 para n suficientemente grande, portanto deverá ter limite menos 1. Mas este procedimento de dividir o numerador e o denominador por n, que nós aplicamos às expressões simplificadas, devemos poder aplicá-lo também à expressão original. Então vejamos. N mais 10 sobre raiz quadrada de n ao quadrado mais 1 pode ser transformado numa expressão equivalente dividindo o numerador e o denominador por n. Então o limite do de n será o limite de n mais 10 sobre n a dividir por raiz quadrada de n ao quadrado mais 1
sobre n também. Mas o limite do quociente é o quociente dos limites, portanto ficamos com o limite do numerador principal, n mais 10 sobre n, a dividir por o limite do denominador. Mas o numerador pode ser reescrito. N mais 10 sobre n é igual a n sobre n mais 10 sobre n, ou seja, 1 mais 10 sobre n. Portanto, em numerador fica o limite de 1 mais 10 sobre n. E em denominador fica o limite daquela expressão, onde apenas modificamos, substituímos o n por raiz quadrada de n ao quadrado, para simplificarmos aquele quociente que aparece em denominador da fração principal. Então, em numerador, aplicando o facto de que o limite da soma é a soma dos limites e o limite de uma constante é a própria constante, ficamos com o limite de 1 mais 10 vezes o limite de 1 sobre n, portanto ficamos com 1 mais 10 vezes o limite de 1 sobre n. Em denominador, podemos dividir aquelas duas raízes, dividindo os seus radicantes, portanto fica uma única raiz quadrada de n ao quadrado mais 1 sobre n ao quadrado. Agora, o limite de 1 sobre n é 0, portanto em numerador fica simplesmente 1 mais 10 vezes 0, e em denominador, usando o facto de que a função que corresponde a aplicar a raiz quadrada é uma função contínua, podemos passar o limite para dentro da raiz quadrada e, portanto, fica o limite daquela expressão que figurava no radicando. Além disso, podemos simplificar. N ao quadrado sobre n ao quadrado é igual a 1, e depois fica a outra parcela 1 sobre n ao quadrado. Portanto, ficamos com raiz quadrada do limite de 1 mais 1 sobre n ao quadrado. Mas o limite de 1 é 1 e o limite de 1 sobre n ao quadrado é o limite de 1 sobre n vezes o limite de 1 sobre n, é 0 vezes 0, que é 0. Concluímos assim que o limite do de n é 1 sobre raiz quadrada de 1, ou seja, é o próprio 1. Como aliás já tínhamos adivinhado usando aquelas expressões simplificadas. Para calcularmos o limite de v de n, só temos que fazer estas trocas de sinal aqui assinaladas a vermelho. Vamos ficar então com menos 1 sobre raiz quadrada de 1 mais 0. E, portanto, o limite de v de n é igual a menos 1. Então, a subsucessão formada pelos termos de ordem par de xn, que coincide com a subsucessão dos termos de ordem par de u de n, converge para 1. E a subsucessão dos termos de ordem ímpar de xn, que coincide com a subsucessão dos termos de ordem ímpar de v de n, converge para menos 1. A sucessão xn tem duas subsucessões com limites diferentes, portanto, não é convergente. Não podemos, então, usar aquele conhecimento de que, se uma sucessão é convergente, então é limitada. Porém, para todo o n natural, tem-se que xn está compreendido entre v de n e u de n, pois ora coincide com v de n, ora coincide com u de n, e v de n é menor, u de n é maior. E estas duas sucessões, v de n e u de n, são convergentes, como vimos, logo são limitadas. Então a sucessão xn está enquadrada entre duas sucessões limitadas, logo xn também é limitada. E com isto concluímos a resolução do nosso exercício. Porém, existe uma resolução alternativa bastante mais simples. Recordemos, o que nós queremos é provar que existem dois números reais, a e b, tais que todo o termo da sucessão, xn, está compreendido entre a e b. Ora, vejamos. Xn é sempre menor ou igual a n mais 10 sobre raiz quadrada de n ao quadrado mais 1. Portanto, o numerador ou é n mais 10 ou é menos n mais 10. No caso em que é maior, é quando é dado por n mais 10. Portanto, esse é o maior valor possível da sucessão. É ser n mais 10 sobre raiz quadrada de n ao quadrado mais 1. Mas 10 é menor ou igual a 10n. Como n é maior ou igual a 1, 1 é menor ou igual a n, então 10 é menor ou igual a 10n. Portanto, se substituirmos 10 por 10n no numerador daquela expressão, obtemos uma expressão que é maior. Portanto, n mais 10 sobre raiz quadrada de n ao quadrado mais 1 é menor ou igual a n mais 10n sobre raiz quadrada de n ao quadrado mais 1. Em numerador, podemos simplesmente escrever 11n. Além disso, se reduzirmos o valor do denominador, vamos aumentar o valor da fração. Quanto menor o denominador, maior o valor da fração. Então, esta expressão que tínhamos é menor ou igual a 11n sobre raiz quadrada de n ao quadrado, que é simplesmente igual a 11n sobre n. Cancelando o n, portanto, dividindo numerador e denominador por n, obtemos simplesmente o número 11. Então, desta cadeia de desigualdades, com uma igualdade no fim, concluímos que, para todo o n, xn é menor ou igual a 11. Então podemos tomar b igual a 11. Além disso, para todo o n, xn é maior ou igual
ao valor que se obtém substituindo menos 1 elevado a n por menos 1. Portanto, xn é maior ou igual a menos n mais 10 sobre raiz quadrada de n ao quadrado mais 1. Mas isto é maior ou igual a menos n sobre raiz quadrada de n ao quadrado mais 1. Se nós subtrairmos 10 ao numerador, obtemos uma fração mais pequena. Por sua vez, esta expressão é maior ou igual a menos n sobre raiz quadrada de n ao quadrado. Atenção aqui. Poderão objetar o seguinte. Então, há bocadinho, substituímos o denominador por uma expressão com valor menor e obtivemos uma fração maior, e agora substituímos o denominador por uma expressão com valor menor e obtemos uma fração menor. Pois é, que o sinal da fração agora é diferente. Portanto, na expressão da esquerda, temos um denominador maior. Então, a expressão tem menor valor absoluto. Mas, se a expressão da esquerda tem menor valor absoluto e a expressão da direita tem maior valor absoluto, como ambas são negativas, a que tem menor valor absoluto é a maior. Então, se a da esquerda tem menor valor absoluto, a da esquerda é maior. Então, temos a expressão à esquerda, menos n sobre raiz quadrada de n ao quadrado mais 1, maior, ou igual, a menos n sobre raiz quadrada de n ao quadrado. Aliás, podíamos pôr mesmo o maior, mas só nos interessa maior ou igual. Se é maior ou igual, se é maior, também é maior ou igual. Finalmente, simplificamos. Raiz quadrada de n ao quadrado é igual a n, então ficamos com menos n sobre n. Cancelamos o n no numerador e no denominador, ou seja, dividimos numerador e denominador por n, obtemos menos 1. Portanto, concluímos assim que, para todo o n natural, xn é maior ou igual a menos 1. Então podemos tomar a igual a menos 1. E assim concluímos esta resolução alternativa do exercício. Bastante mais simples do que a anterior. No entanto, a anterior foi útil para recordarmos o conceito de subsucessão, cálculo de limites, levantamento de indeterminações, etc.